Olá, minha irmã, meu irmão. É bom que nesse momento em que nós estamos nos preparando para a cerimônia religiosa, com reconhecimento religioso, reconhecimento civil, na nossa igreja anglicana, que está presente aqui no nosso querido país que é o Brasil, uma das perguntas que sempre volta, sempre aparece novamente, é se a Igreja Católica Anglicana aceita, aprova casamento de segunda união, segundas núpcias, como muitos um pouco mais tradicionalmente chamam. Bem, diferentemente de outras tradições religiosas católicas, religiões cristãs, dentro do cristianismo de modo geral, a Igreja Católica Anglicana, desde o ano de 2000, já assume alguns casos em que se pode celebrar segunda união com uma celebração religiosa. Já no dia 21 de janeiro do ano de 2000, a Igreja Católica Anglicana, reunida na Conferência de Lambeth, que fica na Inglaterra, naturalmente. Lambeth é o nome do castelo da propriedade onde mora o arcebispo de Cantuária, que é o arcebispo primaz da Igreja Anglicana, e foi então aprovado o casamento religioso de pessoas em segunda união na Igreja Anglicana, tendo apenas assim 3 observações. A primeira observação, me parece inclusive muito justa também do ponto de vista do aspecto civil, é que uma pessoa que vá contrair uma segunda união com uma outra pessoa, naturalmente, se ela tiver filhos do primeiro casamento, naturalmente ela é responsável pela educação, pelo sustento, pelo cuidado com os filhos do primeiro casamento. Quer dizer, isto é extremamente de bom senso, né? Até do ponto de vista da lei civil, é evidente que os pais que se separaram, mas tiveram filhos no primeiro casamento, devem cuidar desses filhos. Não apenas com assistência financeira, mas dentro do possível, em torno do seu compromisso como pai, como mãe. Segunda observação, igualmente importante, é preciso respeitar citando as palavras, uma certa clara distância em tempo, lugar e relação. Isto é, alguém que acabou de se divorciar, e tem pouquíssimos meses que se divorciou, por exemplo, a igreja aconselha então que se tome um tempo, se tome uma espécie de um repouso assim e possa passar algum tempo, alguns meses, quem sabe um ano e meio, depende muito de cada caso, antes que a pessoa contraia um novo matrimônio. Naturalmente, é importante, por exemplo, um acompanhamento, seja um acompanhamento psicológico, seja um acompanhamento psicanalítico, seja um acompanhamento espiritual, que possa ajudar a pessoa a perceber assim os motivos que a levaram a encerrar esta primeira união e fazer, quem sabe, um balanço de algumas prioridades, algumas decisões que venham num segundo matrimônio a se estabelecer com maior clareza, a fim de que a vida possa ser mais prazerosa, possa ser vivida de uma maneira mais saudável, que o relacionamento dê mais certo do que aquele que acaba de fracassar. E uma terceira e última observação que a Igreja Católica Anglicana faz em relação à segunda união, eu leio então textualmente, diz assim: os bispos na conferência enfatizaram que uma das condições para o segundo casamento é que o novo casal não tenha sido responsável pelo fracasso da primeira união. Quer dizer, é recomendável, lá no ano 2000, recomendável que se o primeiro casamento fracassou por causa de uma traição de um dos parceiros com a pessoa que agora ele deseja se casar em segunda união, que isto não seria então assim reconhecido ou permitido naquele momento. Acaba que passaram-se os anos e depois a Igreja Anglicana, em 2012,
fez novamente outro edito, a gente chama isso de edito, né? Um documento, né? Que foi reeditado daquele do ano 2000, prevendo assim que os casais que vêm procurar a celebração em segunda união, na Igreja Católica Anglicana, precisa realmente assim respeitar estas 3 cláusulas anteriores, mas colocou muita ênfase no processo de preparação espiritual, afetiva, humana para a celebração do segundo casamento, das segundas núpcias. Então, de fato, nós sabemos assim que é muito importante esse processo que se faz em torno da disposição do coração, em torno do desejo de reconstruir a própria vida junto a uma outra pessoa, de forma que o amor deve ser escutado, o contexto da vida prática de cada um deve ser ouvido, deve ser acompanhado, de maneira que essa nova união possa dar certo, prosperar e trazer muitos frutos, não apenas para o novo casal, mas também estendendo esta graça de Deus aos filhos da união anterior, no cuidado, na promoção, na proximidade, fazendo aquilo que está ao alcance no contexto de cada casal, para que realmente o amor de Deus, que é a origem, a fonte, o fundamento desse casal que agora se casa, seja assim uma espécie de irrigação para o jardim da vida de todos aqueles que fazem parte da história desse novo casal que está se formando. Eu gostaria então agora de apresentar para vocês o vídeo de um dos reverendos que aqui em Belo Horizonte trabalha junto comigo. Trata-se do reverendo Bernardino, que também faz celebrações de casamentos aqui na Igreja Católica Anglicana, e ele vai nos falar sobre a experiência dele com os casais de segunda união. Eu desejo a você que seja realmente assim um tempo gostoso de ouvir o reverendo Bernardino na sua experiência, na sua doçura, também na sua firmeza, típicas de um sacerdote que já viveu muitos anos, já tem muita experiência e que, portanto, pode nos falar desde esse abraço terno e carinhoso que é a experiência de Deus na vida da família. Um abraço para você, eu espero que você goste muito da entrevista que nós vamos assistir juntos. Até mais. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas da TV Jornal da Cidade, estamos aqui. Hoje vai ser um pouco mais informal. Hoje quero falar com vocês sobre a visão que a Igreja Anglicana tem sobre o casamento. Para nós, quem celebra o casamento é o casal, não é o sacerdote. Quem dá a bênção é Deus, não é o sacerdote. O sacerdote intercede para que isso aconteça, como qualquer outro. Mas o que nós queremos resgatar é que, se o celebrante do casamento são os casais, o que é mais importante nessa celebração são os votos. São os votos. É o momento em que um diz para o outro a palavra fundamental, o objetivo desse amor. Para que esse amor? Então nós temos que ser o casal que vai celebrar o casamento e o sacerdote simplesmente testemunha desse sacramento. Os noivos têm liberdade de escolher aonde celebrarem, como celebrarem, quando celebrarem, com quantos convidados, com quantas páginas. É totalmente livre. Eu lembro que certa vez, na Ilha do Bananal, quando eu estava na minha paróquia, cheguei a um casalzinho. Estavam debaixo de uma árvore, numa casa palhoça. E de repente, conversando com eles, perguntei: e vocês são casados?
eles falaram assim: nós nunca vimos padre na nossa vida. Mas e aí, como foi? Ah, nós estamos já 25 anos juntos, temos 12 filhos juntos, crescemos juntos. E como que aconteceu isso? Ah, um dia a gente estava trabalhando junto, ele passou por aqui, a gente foi conversando, aí um dia ele me diz: você quer ser a minha esposa? Você deixa que eu cuide de você do resto da minha vida? E ela lhe disse: eu quero, lógico. E você permite que eu cuide de você todos os dias, o resto da minha vida? Ele disse: é o que mais quero na minha vida. Aí a gente se beijou e a partir desse dia, nunca mais nos separamos. E ainda mais, nós nunca usamos aliança. Nós nunca usamos aliança. Mas nunca fomos desonestos um com o outro. Casamento é isso. É o amor celebrado entre duas pessoas. Duas pessoas que dizem para o outro: eu amo você, eu quero o melhor para você. E por isso que na hora dos votos, o consentimento que brota do coração faz a diferença. Muitas vezes, quando a gente repete fórmulas, o casal ainda está nervoso, ele repete fórmulas, 2 minutos depois não sabem o que pronunciaram, o que eles falaram, qual que é o significado disso. Mas quando as fórmulas se falam do coração, depois quando a gente volta a rever as fotos, a gente pensa: poxa, como eu tremia, como meu coração batia tão acelerado, nossa, como minhas mãos gelavam. Tudo isso é o amor. Então, para você que é casado ou que está juntos, se vocês se prometeram amor, vocês estão casados perante Deus. E aqueles que se uniram por primeira vez no matrimônio e não deu certo, será que vão viver, padecer o resto da vida assim? A gente se pergunta: se eu, por exemplo, separado, encontro outra pessoa que me completa, uma pessoa que me traz felicidade, com quem eu posso sonhar, com quem eu posso partilhar minha dignidade, a minha pessoa, meus sonhos. Será que isso é proibido? Para nós anglicanos, não. Se você desfez o primeiro relacionamento, inclusive juridicamente, no civil, no cartório, você se tornou solteiro ou solteira e tem o direito de refazer a sua vida. Por isso nós celebramos o segundo casamento, porque acreditamos que se você encontrou a pessoa certa para a sua vida, e se é por amor, o amor só pode vir de Deus. E se vem de Deus, está abençoado. E se está abençoado por Deus, quem sou eu para impedir que você celebre seu casamento? E por isso que nós celebramos também o casamento de pessoas divorciadas. Pessoas que decidiram refazer a sua vida, decidiram viver e ser feliz novamente. E se Deus não condena, quem sou eu para condenar? Então, a você que está preparando o seu sonho, a você que se sente triste porque não pode mais refazer a sua vida, não tenha medo. Deus é Pai. Deus vai buscar a tua felicidade. Deus vai procurar aquilo que te faz feliz e não aquele que te entristece. Então recomeça a tua vida.
Vá em frente. É uma forma de dizer: a igreja não é minha, é do Pai. Ele chama a quem Ele quiser e achar. Então você sinta-se amado, sinta-se querida e sinta-se convidada para celebrar seu matrimônio. Não importa o lugar, igreja ou fora da igreja. Não importa o local em si. Importa o amor que sente um pelo outro. Então, que Deus lhe abençoe nesse relacionamento tão bonito, que nós possamos resgatar esse amor que Deus nos tem. E até a próxima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.